Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 2, que diz: Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Bom, meus amados, temos visto no capítulo 7 do livro de Atos a grande defesa e manifestação da fé cristã de Estevão, que veio a se tornar o primeiro mártir da história do cristianismo. Ele que defendeu a fé cristã não apenas com palavras, mas com atitudes, atitude de mansidão, de domínio próprio, até orando por aqueles que o apedrejavam, pedindo para que Deus não lhes imputasse esse pecado. Então foi um grande exemplo na história. E vemos agora aqui as pessoas sepultando Estevão e fazendo um grande pranto por ele. Como nós vimos nas lições anteriores, o nosso Senhor nos garante vida eterna. Essa é a grande promessa do Evangelho, a vitória sobre a morte, a garantia que não seremos derrotados, pelo contrário, iremos para a graça de Deus, pela graça de Deus, para a vida eterna. Então, a morte deixa de ser uma derrota e passa a ser a nossa obter de Deus a nossa vida que Ele preparou junto de si. Agora, é claro que os que ficam lamentam, né, queridos? Porque, obviamente, vão ficar privados do contato com aquela pessoa querida, nem que seja por um breve tempo, o breve tempo do restante da vida da pessoa aqui. Mas com a segurança e a garantia do encontro na eternidade. Mas a gente vai sentir falta. Essa é a experiência do luto. Então veja, como o Evangelho sempre, queridos, prestem bem atenção nisso, o Evangelho é sempre um caminho de equilíbrio, um caminho do meio, não é nenhum dos extremos. O Evangelho muito raramente está nos extremos. O único extremo do Evangelho é o amor e a bondade, mas ele nunca fica nos extremos. Então ele nem é alienado, é abobalhado em relação ao luto, né? Praticamente ignorando, tratando como algo de só menos importância. Não, a pessoa morreu, não, deixa para lá. O Evangelho não trata assim. E também não trata naquele desespero, naquela que vira uma destruição na vida da pessoa, minha vida acabou, é o fim. Não, o Evangelho é o caminho do meio. A gente lamenta, a gente sofre, a gente chora, mas a gente tem esperança, a gente mantém o bom ânimo, a gente vai adiante. É assim sempre o Evangelho. O Evangelho é equilíbrio. O Evangelho é saúde mental. O Evangelho é realmente uma mente conduzida por o Deus que sabe o que faz. O Deus que diz lá no Salmo 116, Deus vê com pesar a morte dos seus santos, dos seus fiéis. Então Deus tem um pesar também quando vê a pessoa, né, partindo, porque é um momento de dor. Deus vê que as pessoas que ficam sentem a falta, sentem a saudade. Então Deus vê com pesar aquele momento. Mas é um pesar para Deus muito breve, porque Deus está recebendo junto a si. Então saibam isso, a nossa perda do contato com aquela pessoa é o ganho de Deus e da pessoa. A pessoa ganha e Deus também. Sofrem os que ficam, por isso a morte deve vir só no prazo e na época e quando for que tenha que vir. Mas é realmente um momento que o próprio Deus respeita, que o próprio Deus mostra que é algo marcante, porque ele diz, Deus vê com pesar. Então é uma coisa que mexe até com o coração de Deus. Veja que Deus nem precisaria ligar para nada disso. Ah, morreu, ele está vindo aqui e tal. Mas Deus vê com pesar. E nós vemos isso na vida de Jesus, que quando Lázaro morreu, Jesus viu com pesar, tanto é que chorou. Jesus chorou ali, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro. Então por que Jesus chorou? Porque a morte é uma experiência dolorosa e ele estava vendo as pessoas ali chorando. Então Deus, ele tem compaixão dos que estão chorando, ele se compadece daqueles que estão sofrendo. E assim devemos ser o nosso coração. A gente nem deve tratar a pessoa em luto como, não, supera isso, para de chorar,
né? Calma, né? Não precisa desse escândalo, a gente jamais pode tratar dessa forma, jamais. A gente tem que respeitar os sentimentos da pessoa. Temos que abraçá-la, temos que ficar perto. Não se preocupe com o que dizer. Na verdade, o ideal é não dizer nada. Prestem atenção nisso. Esse é o ideal, não dizer nada. Se você não souber o que falar, não diga nada. Agora, se for para dizer algo, fala, olha, eu vou estar aqui com você, o que você precisar, conte comigo. Olha, eu lamento, eu sinto a sua dor. Olha, eu estou aqui para o que você precisar. Palavras de conforto, mas jamais tente ficar diminuindo aquele momento, porque é um momento particular da pessoa. Você também, se ainda não passou, vai passar por isso e vai saber como é. Então não trate isso como algo de menor importância. Até porque a Bíblia mostra períodos em que as pessoas prantearam. Quando Moisés partiu, a nação de Israel ficou 30 dias em pranto. E Davi, quando partiu, Arão, quando partiu, são os chamados na Bíblia os dias de pranto. Agora, a Bíblia também diz que depois desses dias de pranto, a Bíblia fala quando os dias de pranto se cumpriram, então a gente tem o momento do pranto. É um momento bem nítido, que pode durar algumas semanas, alguns meses. Só que isso não pode perdurar. Porque se perdurar, isso se torna numa doença psíquica. Vira doença. Se a experiência do luto, ela tem o seu tempo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Então há o tempo do luto. Agora, se aquele luto for cultivado, for mantido, for perseverado na vida da pessoa, isso vai adoecer a pessoa. Aquele momento de luto é o momento que tem que ficar no passado. Não pode ser cultivado aquela dor como uma dor permanente. Ficar sofrendo e sofrendo e sofrendo aquilo indefinidamente. É algo que a gente precisa superar. E por isso que nós temos a esperança do Evangelho, que o próprio Deus diz que não devemos ficar em tamanho sofrimento. Ele quer que a gente se erga, a pessoa que partiu quer que a gente se erga e nós precisamos nos erguer. Então não podemos cultivar o sentimento do luto, não podemos querer que isso permaneça em nós, porque às vezes a gente sofre essa tentação de, não, mas eu não posso apagar a memória da pessoa, eu não posso, né, ignorar que ela partiu. Ninguém está falando para ignorar. A questão é, você precisa prosseguir. Então, o ideal é deixar o passado no passado, olhar adiante, olhar para frente, quando lá mais adiante você vai encontrar com aquela pessoa. No mais, meu irmão, é prosseguir. A gente tem que trazer a memória o que nos dá esperança. Nós temos que viver o hoje, que é um presente, uma dádiva de Deus. E continuar. É assim que a gente vive a vida. A gente não pode ficar preso no passado jamais. Até porque há outras pessoas na nossa existência. Há outras vidas, irmãos, filhos, parentes, amigos, e nós mesmos, e Deus que nos mantém vivo, e se Ele nos mantém vivo, Ele quer que a gente continue. Então vamos honrar a vida que Deus nos deu, vamos honrar a pessoa que partiu, usando a memória dela para nos melhorar e para valorizar ainda mais aqueles que ficaram. Então, essa é a experiência do luto no Evangelho. A gente lamenta, mas a gente agradece a Deus que há vida eterna. A gente tem um momento de saudade, de sofrimento, mas é um momento, não é a vida. A vida é para ser celebrada, a vida é para ser vivida. E aí a gente prossegue, sob esse manto, sob essa luz do Evangelho, a nos iluminar para a vida eterna, nos alegrando porque alguns já foram e nos alegrando porque estamos indo para lá também. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.